Estamos de volta com o Band Entrevista e o meu convidado de hoje é o jurista Fred Didier. Doutor Fred, o senhor falou aí na necessidade de alteração da norma, da estrutura e também da cultura, para que haja uma rapidez e melhor qualidade nas decisões, né? Nas negociações judiciais aqui do país. Na área de cultura, o que precisa mudar de fato? Primeiro, eu acho que tem que mudar uma postura dos advogados, no sentido de o advogado perceber que a atuação dele não é só para estimular o conflito. Ele tem que estimular a solução do conflito. Ele tem que orientar o cliente a resolver o problema. Mas a gente não tem um estímulo à conciliação aqui no Brasil, né? Em certo sentido, há uma política pública nacional de conciliação, capitaneada pelo CNJ desde 2010, que instituiu, está se tentando fazer isso no Brasil, e o projeto de novo CPC aposta totalmente nisso. Quer dizer, o projeto tem alguns pilares. Um deles é o estímulo à autocomposição, o estímulo à conciliação, a ponto de, veja, que se houver acordo na justiça, as partes ficam isentas do pagamento de custas. É uma forma de estimular. A tentativa de conciliação é agora anterior à defesa. Então, primeiro, antes da pessoa se defender, ela já vai tentar conciliar, o que também é uma forma de facilitar a conciliação. Essa audiência de conciliação deverá ser conduzida por profissionais e não por juízes, mediadores e conciliadores treinados de acordo com um padrão curricular feito pelo CNJ. Os tribunais de justiça passam a ter, obrigatoriamente, centros de solução de conflitos por autocomposição. As instâncias administrativas passam a ter de criar câmaras administrativas de solução das controvérsias envolvendo cidadão e entes públicos, como já existe no âmbito federal, mas aí o Código de Processo determina que isso seja criado para todas as instâncias, municipal e estadual. Veja que a Câmara de Conciliação Administrativa Federal, que existe há 7 anos no Brasil, há 2 anos celebrou o maior acordo da história com o ex-senador Luiz Estevão. 500 milhões de reais. Não sei se vocês... Todo mundo já ouviu falar. 500 milhões de reais de ressarcimento aos cofres públicos celebrados numa Câmara de Conciliação Federal. Quer dizer, é possível. E é possível até mesmo envolvendo entes públicos resolver o problema por autocomposição. Essa mudança me parece a mudança mais significativa. Aqui, eu vou falar uma coisa um pouco técnica, mas me parece interessante, já que algumas pessoas que estão assistindo talvez se interessem por isso. O Código, ele estimula a autocomposição não só para a solução do conflito, mas também para o modo de proceder o processo. Quer dizer, as partes vão poder fazer um acordo de como elas querem que o processo dela tramite. Então, a perspectiva da conciliação, ela se expande. Não só a conciliação quanto ao que se discute em juízo, que sempre é possível, mas a conciliação em relação ao modo de se discutir em juízo. Por exemplo, as partes vão poder dizer que no processo delas os prazos são em dobro, ou os prazos são pela metade. São reduzidos. Se as duas quiserem, não há problema algum. Quer dizer, você aposta nas partes e não no juiz. E o senhor acredita que com isso a gente pode ter uma alteração na cultura de que tudo tem que ser resolvido pelo judiciário e na cultura de busca pela solução e não pela briga judicial em si? Eu aposto nisso, né? Aposto nisso. Eu tento, tanto na minha advocacia como na minha condição de professor, agir desse modo e ensinar aos alunos que esse é um modo correto, ético e adequado de se agir. Aposto nisso. Agora, tem uma outra questão nesse projeto do novo Código de Processo Civil, que é a questão dos precedentes. O que muda com relação a precedentes? Veja, pela primeira vez na nossa história, nós teremos um regulamento do modo como se produz, como se interpreta, como se aplica, como se supera e como se distingue um precedente. Ou seja, como as decisões judiciais anteriores devem ser compreendidas, formadas, aplicadas e superadas. Nós nunca tivemos isso na nossa história e vamos ter. Isso é fundamental. Eu disse a você que o Código tem alguns pilares. Esse é um dos pilares do Código. A autocomposição e o respeito aos precedentes. Isso acelera os processos. Isso evita
que pessoas na mesma situação recebam tratamento diferente, o que para os leigos torna a justiça mais igual, né? Igual, de fato. Mas isso é fundamental. Como é que você explica para duas pessoas que não são da área do direito que na mesma situação elas podem receber decisões diversas? Isso é possível hoje e isso é inadmissível. O Código ele estrutura um sistema de respeito aos precedentes que já vem sendo estruturado aos poucos no Brasil, mas agora vai receber um arcabouço normativo, a meu ver, excelente. Já já a gente vai falar de uma área que interessa muito, muito a todos nós, que é a área de família. O Band Entrevista volta em instantes falando das mudanças aí desse projeto do novo Código de Processo Civil. Já já.